Hoje vamos estudar o Salmo 97. Se você vai comprar um produto e você tem tempo de pensar naquela compra, você tem algumas exigências, não é? Por exemplo, eu quero comprar um sapato. Esse sapato é de amarrar, é de fivela ou é só de elástico? Esse sapato tem a sola de sintética ou de couro? Nem sei se tem mais sapato com sola de couro. Deve ter, né? Tem. Você quer um sapato com uma palmilha mais confortável ou mais fina? Você quer um sapato com um bico mais fino ou bico mais largo? Então tem várias exigências quando você escolhe um produto. Não que Deus seja um produto, mas o que se espera de um Deus? Vamos imaginar que uma pessoa esteja procurando um Deus. Uma pessoa esteja procurando uma entidade para adorar, para servir, para buscar alguém que ela possa orar. O que se espera de um Deus? Nós sabemos, como foi falado, que os deuses são nulidade, né? São inúteis. Os deuses são uma vaidade, são vãos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 8 que os deuses nada são, mas eles existem na mente das pessoas. E o que as pessoas estão procurando num Deus? Então, para responder essa pergunta, no Salmo 97, nós não estamos fabricando um Deus, entendam bem, mas nós encontramos tudo o que é necessário para você se curvar a um Deus. Tudo o que é necessário você encontra no Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus. O que procurar num Deus? Então eu sugiro aqui três exigências, como se nós fôssemos exigir alguma coisa daquele que é. Deus é, ninguém muda nada nele. Mas nós procuraríamos num Deus se ele domina a natureza. Uma coisa importante. Se ele domina a natureza. Se ele domina sobre os falsos deuses. Foi falado hoje de falsos deuses. Ele domina sobre esse panteão de deuses. E se ele domina com amor aqueles que o amam, aqueles que o servem. A gente quer um Deus que nos ame, não um Deus que nos chicoteie. Nós queremos um Deus que nós não precisamos procurar em mais nenhum outro Deus, um único Deus. E nós queremos também um Deus que controle a natureza, porque senão a gente fica à mercê das catástrofes, né? Então nós queremos um Deus assim. Então notem, Deus não é um produto. Nós não precisamos exigir nada do nosso Deus, que Ele já é tudo isso que nós estamos falando, mas Deus também nos fez com escolhas, e nessas escolhas nós precisamos verificar se estamos adorando o Deus verdadeiro. Então o Salmo 97 vai nos ensinar sobre Deus dominando sobre a natureza, sobre os falsos deuses e dando amor e segurança para aqueles que o amam, aqueles que o servem. Versículo 1, ele domina sobre a terra e sobre as ilhas. Alguém pode ler o versículo 1? Dando uma personificação aqui às ilhas, aos litorais, à terra, alegrem-se nele. Por quê? Porque ele domina sobre a terra, ele domina sobre as ilhas,
Ele é aquele que domina também sobre as nuvens. E nós já lembramos daquelas nuvens que estavam ao redor e sobre o Monte Sinai. Se ele não mantivesse aquelas nuvens ali no lugarzinho delas, todo mundo que estava do outro lado ia morrer. Mas ele controlou, ele deixou que aquelas nuvens ficassem só ali mesmo. Versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. Não qualquer nuvem, não qualquer escuridão, mas aquela nuvem e aquela escuridão que o rodeava Deus, porque Deus estava no Monte Sinai naquele momento. E aquelas nuvens estavam ali com raios, com enxofre, fumaça, nuvens perigosas. E Deus dominava sobre elas, para que ninguém ultrapassasse o limite, senão aquelas coisas que estavam ali, perigosas e mortais, matariam as pessoas. No entanto, Moisés estava no meio daquelas nuvens e não aconteceu nada com ele, porque Deus o protegeu. Foi o único que pôde ir para lá, não é? No versículo 3, ele domina sobre o fogo, também lembrando do Monte Sinai. Versículo 3. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Então, aquele fogo de Deus poderia consumir qualquer um. Se vocês notarem, na Bíblia aparece várias vezes fogo contra alguém. Vocês lembram? Alguma referência que fala de fogo contra alguém? Uma espada no Éden flamejante. Exato, aquela espada flamejante de fogo, não é? Poderia matar Adão e Eva, caso eles quisessem retornar. Mais algum fogo? Aqueles militares que Elias suscitou que esse fogo do céu os queimasse. Isso, exatamente. O Eliseu, né? Elias mesmo? Sobe careca, sobe careca. Tem a ver fogo, careca. Onde mais tem fogo consumidor? Não caiu, mas João queria que caísse. João queria dar uma de Elias, né? Elias, né, no Monte Carmelo. Onde mais tem fogo? O próprio inferno. O inferno, né? O lago de fogo. É um fogo que não queimou o povo que estava lá dentro, né? Daniel. Isso, exato. Os amigos de Daniel na fornalha. Nas pragas, também teve as saraivas, né? Teve Apocalipse, né? Vai ter ainda fogo caindo do céu. Então tem várias referências, né? A palavra de Deus diz em Hebreus que Deus é um Deus de vingador e de fogo consumidor. Então o nosso Deus, ele vem com fogo, adiante dele vai um fogo. Foi É segundo livro dos Reis, capítulo 1, Elias. Elias, é isso mesmo. Do comandante lá, né? 50. Foi lido também, ou foi mencionado sobre a coluna de fogo. Então o nosso Deus está sempre associado, ou muitas vezes associado com fogo. Um fogo indo adiante dele, consumindo os inimigos. Então é um Deus que nós queremos para nós. Um Deus que domina sobre a natureza, sobre as ilhas, sobre os mares, sobre as nuvens, sobre o fogo, relâmpago, raio. Versículo 4. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Então esse é um Deus que nós queremos do nosso lado. Queremos estar do lado dele e não do lado dos inimigos. Versículo 5, ele domina sobre os montes também.
Versículo 5. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Então ele derreteu o altar naquele Monte Carmelo, ele fez também aquele Monte Sinai ficar fumegando. Então ele é um Deus que os montes têm medo dele, e nós temos medo dos montes. Em Apocalipse nós vemos pessoas que estavam sofrendo tanto e mesmo assim elas pediam para que os montes caíssem sobre elas, porque seria o final delas. Então é um Deus que domina sobre os montes, é um Deus que domina sobre a natureza. Ele domina também sobre o universo. Nós não temos mais esse medo, mas no passado pessoas tiveram muito medo que o céu caísse. Os gregos tinham muito medo do céu, né? Porque dali poderia vir a maldição de Zeus, né? Eles acreditavam em Zeus como seu Deus. Então o céu, ele é um motivo de temor também, mas Deus domina sobre o espaço sideral. Versículo 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. É uma imensidão, né? Espaço sideral se refere aos astros, às estrelas, o vazio absoluto, né? Eles falam que para atingir esse vazio absoluto é uns 80 quilômetros para cima. Então é bem longe de nós e ao mesmo tempo não é tão longe assim chegar num vazio absoluto, né? Que seria o espaço sideral, que a gente só vê em ficção científica, né? Porque nós não temos acesso a isso. O nosso Deus domina sobre essas coisas, todas elas. Então é um Deus que eu gostaria para mim. Acredito que se você tem esse Deus, você está debaixo de uma mão muito poderosa. Bom, também nós gostaríamos de procurar um Deus que dominasse sobre os falsos deuses, porque tudo isso que eu estou falando, se tiver um Deus que domina sobre a natureza, então já é concorrente do Deus que eu disse que eu creio. Versículo 7, vamos ver sobre os falsos deuses, que são apenas ídolos, e eles mais confundem, né? Eles não ajudam as pessoas, eles confundem. Versículo 7. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Então as pessoas se prostram diante dos ídolos, e os ídolos se prostram diante de Deus. Porque ao mesmo tempo que os ídolos nada são, por trás de cada ídolo tem demônios. Pelo menos um demônio tem atrás de cada ídolo. No Isaías 45 e 46, foi lido aqui, foi 46, né, que o irmão leu, 46, até há um espírito assim zombeteiro sobre os ídolos, né, mostrando que o ídolo eles carregam nas costas, né, colocam lá em cima de algum lugar e lá ele fica. Mas meus irmãos, Satanás, ele sabe que as pessoas, ele sabe que as pessoas sabem que os ídolos não se mexem. Por isso, ele fará a idolatria 2.0, que vai ser em Apocalipse. Uma imagem vai ser feita e o ídolo vai se mexer. O ídolo vai andar e as pessoas vão adorar. Então aquela adoração vai ser assustadora, porque é um ídolo que agora ninguém pode ler Salmo 115 em Apocalipse. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vem. Não, aquela imagem assustadoramente vai andar nos lugares e as pessoas vão adorar. Eu acredito que muitas vão adorar até por medo. Mas será que o nosso Deus é maior do que essa estátua? Certamente. O nosso Deus
domina sobre os ídolos. Os falsos deuses não trazem alegria, não trazem justiça. Versículo 8. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Não foi sempre assim. Sião e Judá, que é Jerusalém, não é? Um dia adorou os ídolos, e até mais do que o reino do norte. O reino do norte foi condenado por isso, mas Judá se tornou até pior do que a irmã. E aqui está dizendo que Sião e Judá se regozijam por causa da justiça do Senhor, porque não adora mais os ídolos. Versículo 9, os falsos deuses são regionais. Isso é bem interessante, vocês já pararam para pensar nisso? Qual é um ídolo que você pode mencionar como universal, mundial? Os ídolos são regionais. Os ídolos são de localidades. Muito embora alguns se assemelhem aos outros, não é? Por exemplo, uma matrona, não é? Uma deusa, a mãe de Deus, isso aí tem várias culturas, mas em cada região tem um nome, cada lugar tem um nome. Então, esses deuses não são universais, eles não são mundiais, eles são regionais, eles são para um povo. Cada povo forma o seu próprio Deus, mas o nosso Deus, Ele está acima de todos eles, Ele é universal. Versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Acima de todos os deuses. Então, se eu procurasse um Deus, teria que ser um que dominasse sobre a natureza, teria que ser um que dominasse sobre todos os outros deuses. Todos os outros deuses deveriam ser falsos diante dele. E, finalmente, teria que ser um Deus que dominasse com amor. Não que dominasse com vingança, com caprichos, né? Mas um Deus que dominasse com amor e que recompensasse aqueles que o amam, aqueles que o servem. Um Deus justo, porque esses deuses não são justos, irmãos. Esses deuses mandam matar o segundo gêmeo, mandam matar os aleijados, os que nascem aleijados, mandam a pessoa se jogar no fogo, manda a pessoa se cortar. Esses deuses são assim. Esses deuses têm ciúmes, aí as pessoas têm que dar algum sacrifício de algum animal ou de alguma pessoa para que a ira deles passe. Então não são deuses de amor. Mas se eu procurasse um Deus, teria que ser um Deus que me amasse, que cuidasse de mim, me desse segurança e me recompensasse por eu estar servindo a Ele. Versículo 10, nesse Deus que estamos apresentando e vendo aqui na Bíblia, os que amam, os que servem, encontram segurança. Versículo 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, Ele guarda as almas dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Então, vocês que amam a Deus, que já encontraram esse Deus verdadeiro, passem a detestar as coisas erradas, as coisas más. Por quê? Porque esse nosso Deus, Ele nos guarda a nossa alma e também Ele nos livra dos ímpios. O versículo 11, nesse Deus, os que o amam, os que servem, eles encontram a luz, encontram alegria também. Versículo 11. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração.
Então nós encontramos nesse Deus a luz e a alegria. Então ele veio trazendo a luz. Na minha versão aqui, a luz difunde-se. É certo que a luz, ela difunde, não é? Ela se espalha, mas a palavra original aqui é como a Val leu. A luz, o que, Val? Semeia-se para o justo. Semeia. A linguagem aqui é de agricultura. Então essa luz de Deus, ela é semeada. E essa luz semeada, ela produz alguns resultados. Ela cresce. Então a luz que foi semeada no seu coração, ela germina, ela cresce e ela também alimenta os outros com essa luz. Então é essa luz que Deus quer, de bons frutos, não é? E também a alegria, Ele dá alegria no nosso coração. Então, esse é um Deus perfeito para as nossas necessidades. Agora, lembrando, Deus não é um produto, Ele é o que Ele é, mas nós encontramos tudo isso nele. E para terminar o versículo 12, nesse Deus que encontramos, aqueles que amam, aqueles que servem, encontram o verdadeiro motivo de louvor. O perfeito louvor está nele. Não é por medo, não é por nenhuma exigência dele propriamente, mas é porque nós voluntariamente já entendemos que ele nos salvou e nós de coração queremos louvá-lo. Então alguém leia o versículo 12. Então nós que encontramos já esse Deus, nós também estávamos à procura de um Deus, não estávamos? E nós encontramos um que domina sobre a natureza, nós encontramos esse Deus que é acima dos falsos deuses, e nós encontramos um Deus que nos ama, um Deus que nos recompensa por servirmos. E nós vamos adorá-lo, em vez de seu santo nome, eu não sei se alguma Bíblia tem aqui, como realmente é no original, né? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores no memorial da sua santidade. Em memória da sua santidade. Em memória da sua santidade. Isso. Memorial da sua santidade, para nós pode não ter tanta importância como tinha no Velho Testamento. Tudo que Deus fazia tinha que ter um memorial. Então, para você, não era só lembrar do nome de Deus, tinha que ter um memorial. Às vezes eles colocavam uma pedra em cima da outra. Todo o tabernáculo era um memorial. As coisas que aconteciam lá eram mais relacionadas a ritual. Então essas pessoas não tinham apenas que adorar o nome de Deus, mas tinham que ir lá no templo para participar dos rituais em adoração ao Senhor. Como nós hoje, nós não temos apenas que amar a Deus, nós temos que nos batizar, nós temos que tomar a ceia, nós temos que estar juntos em comunhão, junto com os outros irmãos, nós temos que cantar louvores a Ele. São rituais. Deus ainda quer esses rituais. Esses rituais não nos salvam, mas esses rituais são a maneira de nós expressarmos que nós amamos a esse Deus. Então algumas pessoas querem exercer uma fé sem praticar nada, uma fé em algo que talvez nem elas saibam o que seja. Deus não é uma força cósmica, Deus é uma pessoa, e Deus quer que nós o adoremos em pessoa, com o nosso corpo, com os outros irmãos. Então é isso, eu acho que esse texto aqui é suficiente para provar que nós encontramos o Deus verdadeiro. É o Deus que controla a natureza. Foi lido também hoje sobre frio, noite, dia, calor. Então é um Deus também que está sobre os falsos deuses,
e é um Deus que recompensa aqueles que o amam e que o servem. Então, parabéns, vocês encontraram o Deus verdadeiro. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, porque nos apresenta o Senhor como é, e agradecemos porque o Senhor veio de uma luz inacessível ao nosso encontro. Agradecemos pela pessoa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e encontrando a Jesus, nós encontramos também o Pai. Obrigado por isso, obrigado pela comunhão com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.